Oi, fique mais um pouco, eu incesto. Inferno Engarrafado de Suehiro Maru, mais um desses mangás bizarros do Suehiro Maru. Eu já falei aqui desse autor quando eu fui explicar o que era Eroguro, e trago aqui mais uma palhinha de tudo aquilo que a sordidez humana é capaz de produzir de erótico e grotesco. Inferno Engarrafado é um mangá bastante curtinho, ele tem só 60 páginas, ele não ocupa toda essa edição que eu tenho aqui em mãos, mas eu resolvi falar só dela para poder me aprofundar no que eu quero desenvolver aqui com vocês, tá bom? Trata-se de uma adaptação de um conto famoso de Yumeno Kiyusaku. Yumeno Kiyusaku foi um cara importante para a literatura japonesa do início do século XX. Ele foi militar, foi monge budista e foi leitor de Freud. Aliás, Yumeno Kiyusaku é um pseudônimo, quer dizer, numa tradução um tanto tosquinha, uma pessoa que sempre sonha. E ele trouxe para suas obras, muitas delas novelas detetivescas, esse componente psicanalítico, essa investigação da psique humana. Porém, nem todas suas histórias são histórias de detetive, e ele fez algumas que são até bastante surrealistas. Uma que é bastante famosa e que é bem curtinha, é um continho, e que você consegue até achar em inglês pela internet, é Bizumi Jikogu, ou, que a gente pode traduzir livremente no Brasil, Inferno na Garrafa, ou Inferno Engarrafado. Segundo o Suehiro Maru, isso saiu originalmente em 27, mas a tia Wikipédia diz que isso saiu em 28, enfim, por ali. Bem, mas vamos lá, vamos à história, né? Sobre o que trata o Inferno na Garrafa. Olha, quem é mais coroa vai lembrar daquele filme A Lagoa Azul, sobre um casalzinho de crianças, né? Um menino e uma menina que vão parar numa praia deserta, o resgate nunca vem, eles acabam crescendo lá nesse cenário paradisíaco e acabam descobrindo a sexualidade. Tudo muito bonito. A diferença aqui no Inferno na Garrafa são duas e que fazem toda a diferença. A primeira é que eles são irmãos, tá? Eles são irmãos. E a segunda é que eles foram parar lá com um único livro, que é a Bíblia. Logo, o incesto é um tabu. Mas um tabu que, obviamente, não é o suficiente para conter o tesão deles. O conto tem uma estrutura que o Suehiro Maru, na sua adaptação para o mangá, obedece. E é uma estrutura bastante interessante porque a história começa com um relatório dizendo que foram encontradas ali numa praia, essa sim habitada, 3 garrafas com textos dentro. E daí a gente vai acompanhando o conteúdo de cada uma dessas garrafas, e cada garrafa traz o retrato de um momento em que aquele casal ali estava passando. A história não é contada de maneira cronológica, e inclusive você tem uma certa dificuldade de entender o que veio antes, o que veio depois, exceto o finalzinho. O finalzinho você entende que é o começo, e portanto por isso que ele é mais cruel. Não acho que seja um problema dar spoilers aqui, porque é o tipo de história que não tem nenhuma grande surpresa, a gente já saca o que está acontecendo. O bacana é como ela conta isso que está acontecendo. E obviamente, como todas as histórias que têm um forte componente trágico, a última carta que eles abrem é justamente a primeira que eles escreveram, ainda crianças, onde eles, bastante inocentes, esperavam os pais e acreditavam que poderiam ser recuperados. Porém, as cartas que vão dar corpo tanto ao conto quanto ao mangá são aquelas que retratam o crescimento deles na ilha e também o processo deles de danação, de como eles vão se sentindo cada vez mais impuros conforme eles vão se envolvendo sexualmente. E a partir daqui eu quero falar só do mangá, das opções de adaptação que o Suehiro Maru tomou, que são muito inteligentes, essa adaptação aqui de 2012, e ele fez uma coisa aqui que eu achei fantástica. São vários os quadros, tá, pessoal, em que ele faz da natureza algo sinistro. A natureza é sempre mostrada como algo tentacular, como algo cheio de insetos, a natureza é suja, ela vai avançando sobre o nosso corpo. Inclusive o Suehiro Maru brinca muito com essas formas um tanto ambíguas da natureza, como vocês podem ver, essa mão que sai do tronco, esse rosto escondido aqui também dentro da árvore, a ponto inclusive de produzir uma gestalt quando os dois irmãos estão aqui diante desse fundo que vocês podem ver que é claramente uma caveira. Mas notem, não é bem uma caveira, tá? É a praia aqui com 2 pedras, o mar, enfim, a brincadeira é essa. E aí você fica pensando, por que essa sordidez na natureza? Ora, gente, a natureza é a igreja de Satã. A natureza é o lugar do corpo, a natureza é o lugar da carne, a natureza é o lugar do desejo. A natureza é aquela que desafia as leis de Deus, ela é a pura e absoluta profanação. Por isso que o Suehiro Maru vai encontrar opções muito inteligentes de representação desse desejo um tanto sórdido e incestuoso entre os irmãos, a partir de pequenos elementos, como por exemplo, o estrabismo aqui entre os olhos da irmã, quando ela se mostra digna de desejo, até mesmo na visão dela perante o irmão, que se torna essa imagem aqui um tanto dupla, que é uma coisa um tanto esquisita. O irmão também com esse olhar bastante obcecado, e ele começa
a ficar batendo os dentes e aí dá um barulhinho aqui, tec, 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 tec. E óbvio, flores, muitas flores, que nós sabemos que é uma metáfora maravilhosa para órgão sexual. A história é narrada pelo irmão e a irmã Ayako é visitada por uma cobra na noite em que eles começam a se olhar esquisito, que a gente vê aqui de novo a narrativa de Adão e Eva se repetir e tal, então tem essa brincadeira com esses elementos bíblicos de forma bastante óbvia. Só que a diferença é que Deus não aparece. Inclusive o Suehiro Maru toma aqui uma opção de adaptação bastante interessante, porque no conto o menino chamado Tarô, ele vai até uma montanha chamada de Pé de Deus, ou Altar de Deus, e ele tenta ter uma visão, ele tenta falar com Deus. E no conto, Deus não aparece, mas o Maru desenhou Deus. Esse Deus que não aparece é desenhado. Aqui ele também não aparece, mas ele aparece enquanto desenho. E isso é muito interessante, isso produz um efeito bastante bacana, né? Ou seja, a gente está vendo ali aquela imagem de salvação, só que os personagens não estão vendo. É justamente nesse momento que eles decidem que eles não querem mais ser resgatados, porque eles cometeram um pecado e eles querem ficar nessa ilha e morrer nessa ilha, inclusive devorados por tubarões ou sei lá como for. Só que por mais que eles tentem, o que tudo indica é que eles não conseguem morrer. Daí que a ilha se tornou uma metáfora muito franca, muito direta ao inferno. Eles estão no inferno porque cometeram um incesto. Não quer dizer que esse conto, tampouco o mangá, seja objeto de pregação, que quer dizer que você tem que seguir os preceitos de Cristo, porque senão... Apenas o que procura se explorar aqui é todo o imaginário e o simbólico do tabu numa sociedade de valores cristãos. Deste modo, você tem um grande conto e um excelente mangá que não cai no proselitismo e sim provoca você a pensar, faz você refletir. São daquelas investigações humanas que não estão aí para te responder nada e simplesmente para dizer, olha só, o mundo é complicado, as pessoas são complicadas e que horror! Então é isso, pessoal, vocês tinham me pedido, tá aí mais Suehiro Maru, tá aí a sugestão de Inferno na Garrafa, até onde eu sei isso nunca saiu aqui em português, tampouco em inglês, essa tradução que eu tenho tá para o espanhol. Como sempre, peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. Nós temos uma campanha de financiamento recorrente, com um pouquinho você nos ajuda e tem recompensas bastante legais. E também segue a gente lá no Instagram, @canessarjeta. Valeu, galera!